imensa alegria que uma vez mais estamos aqui na nossa querida Salvador. Eu que sou filho de baiano, então me sinto evidentemente em casa todas as vezes que estou nesta terra maravilhosa. E hoje, de modo especial, me sinto em casa porque estamos aqui ao lado de extraordinários amigos. Vejam que quem promove o evento Pódium com a Múltipla, nós temos no pódio hoje o Guilherme e o Chiquinho, estamos juntos, eu estou também, todos nós três estamos agora no pódio, como diretores, presidentes e sócios. Depois, a realização é do Instituto do Professor Edivaldo Brito, este emérito professor, mestre de todos nós, e que fala as coisas com toda essa desenvoltura e liberdade de ver, uma parte de ver, de ver, 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 uma parte 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 pelo menos, que é o Antônio Brito. Fantástica exposição, um comunicador fenomenal, como todos viram. E se todos os senhores me permitem, eu os cumprimentaria a todos na pessoa deste emérito, outro grande mestre nosso, que é o Hugo de Brito Machado. Tanto ele quanto o professor Edivaldo Brito têm participado dos nossos cursos telepresenciais em todo o Brasil. E nesse instante, cá estamos com a honra enorme de estar ao lado do nosso grande emérito professor Hugo de Brito. Pois vejamos, eu vou sortear esses dois livros aqui para vocês. Normalmente, eu distribuo aí uma fichinha, vocês preencheriam uma fichinha. Acontece que ontem eu fui a Londrina e eu tinha 1000 na minha mão, tinha 1000 fichinhas na minha mão. Eu chego em Londrina, sou surpreendido por um público fantástico assim, e lá tinha 1100 pessoas. Então esgotaram todas as minhas fichas. Então hoje não vai ser por meio de fichas, eu vou então no final fazer um sorteio por outros critérios, que já já nós vamos ver quais serão esses critérios. Mas eu vou sortear esses dois livros aqui para todos os senhores nesse instante. E quanto à nossa intervenção, eu então começaria da seguinte maneira. Começaria formulando um convite a todos vocês. Convite para que visite o nosso portal, onde praticamente tudo quanto vamos falar, você pode ver de forma escrita no nosso portal, lfg.com.br. Pode ir lá, visitar. Hoje esse é um portal que está com 80 mil visitas únicas diárias. Junto com o nosso pódio, chegamos a quase 90 mil visitas únicas diárias. Os dois sites, podium.com.br ou lfg.com.br, está inteiramente à disposição de vocês. Aliás, faz 15 dias, a Local Web nos comunicou, eu fiquei extremamente envaidecido e agradecido, nos comunicou que nós passamos a ser o cliente número 1 da Local Web no Brasil. Ou seja, é o site da Local Web mais visitado. Antes, o site anterior que vencia, que agora está em segundo lugar, é o site de relacionamento sexual. E é verdade. É verdade. Aliás, o nome dele, quem é que sabe o nome do site? Quem lembra o nome do site? Esse site, quem já visitou? Ninguém visita esse site, né? É onde você faz suas trocas sexuais e tal, suas preferências sexuais e tal. Aqui ninguém sabe o nome do site, não. Pois bem, eu também não sei o nome do site, então ficamos empatados. Mas a verdade é que eu fiquei muito feliz com a notícia, porque de duas uma, o nosso raciocínio foi assim, de duas uma, ou aquele povo todo que estava lá veio para o nosso portal, é uma hipótese, ou o nosso portal ficou melhor que sexo, é uma outra hipótese, a outra hipótese com a qual estamos trabalhando. Vamos lá então, gente, vamos aqui. 6 ou 7 pontos eu selecionei para que nós nesse instante conversássemos, e dentre eles vamos começar pelo seguinte. O professor Edivaldo Brito já mencionou: uma juíza de São Paulo, anteontem, profere uma sentença versando sobre tributos e ao mesmo tempo cometendo um abuso de autoridade mais patente dos últimos tempos.
A juíza condena a 94 anos por um conjunto de delitos que não é concurso material, é crime continuado inequívoco. Então não tinha que estar somando todas aquelas penas. Esse é o primeiro equívoco. Segundo, uma sentença fundada em razões ideológicas punitivistas de esquerda. Toda ideologia numa sentença é perigosa. Claro que não existe juiz sem ideologia. Todos têm uma ideologia. Mas o que você não pode é pegar teus fundamentos ideológicos seus e botar numa sentença. Por quê? Porque o juiz, quando sentencia, eu fui juiz 15 anos em São Paulo, o juiz, quando sentencia, ele só tem legitimidade democrática no instante em que ele fundamenta sua decisão em textos aprovados pelo legislativo. O juiz consegue ser legitimado democraticamente, já que ele não é eleito pelo povo, no instante em que ele aplica um texto que foi aprovado por representantes do povo. No instante em que o juiz coloca seus posicionamentos ideológicos, seja de esquerda para condenar os ricos, seja de direita para condenar os pobres, qualquer um, no momento que o juiz faz isso, perde a legitimidade democrática. Daí a importância de se exigir fundamentação de sentença. O juiz tem que fundamentar, porque nós temos o direito de saber quais as razões que o levaram a concluir aquilo que ele concluiu. E ademais, para depois questionar esses fundamentos, para saber se eles são legítimos do ponto de vista de democracia ou se não são legítimos. Essa juíza mencionou a palavra contra os ricos, mencionou isso cerca de 50 vezes na sentença. Nós somos contra os ricos, nós somos contra os ricos, nós somos contra os ricos. Rico é isso, rico é essa mulher. E foi o tempo todo. Isso não é fundamento de sentença. Tanto quanto algum juiz faz contra pobre. Esses pobres miseráveis têm que ir para a cadeia. Esse pobre vai ter para a cadeia. Não pode nenhum nem outro. Nem 8 nem 80. Não pode. No Estado democrático de direito, isso não pode. Agora, 2. O que mais preocupa é o seguinte, é que a juíza mandou prender todo mundo que estava solto. E hoje no Brasil está absolutamente assentado por jurisprudência do Supremo recente que ninguém mais vai para a cadeia neste país antes do trânsito de julgado final, sem que haja um motivo concreto do 312, da prisão preventiva. Mas tem que apontar um motivo concreto. Não basta invocar o 312 aleatoriamente, genericamente, como fez a juíza. Essa mulher, Baslu, representa um perigo para a sociedade. Fundamenta qual foi o dado concreto que ela exprimiu para que pudesse justificar a prisão dessa senhora. E aqui dá a sensação, quando a gente fala isso, como se trata de rico, dá a sensação de que o nosso discurso aqui é para vir falar de rico e defender rico. Não é isso. Nós estamos aqui para defender um tipo de modelo de Estado de direito e de justiça para todos, para todos. Essa é a nossa postura. Agora, sabe com base em que esta juíza mandou prender? E aí que eu quero mostrar o abuso de autoridade também. Mandou prender com fundamento no artigo 9º da Lei do Crime Organizado. E o que diz o artigo 9º? Dizia: todas as pessoas condenadas por estes crimes, crime organizado, não podem apelar em liberdade. Esse dispositivo nasceu morto. Nasceu morto. Porque é inconstitucional. Nenhuma lei pode dizer que não pode apelar. Quem decide isso é o juiz. Nasceu morto. De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal, em 2003, já tinha julgado a inconstitucionalidade desse artigo 9º. 2003, inconstitucional. E a juíza aplica um dispositivo já julgado inconstitucional pelo Pleno do Supremo. A pergunta: ignorância? Pode ser. É possível. 2. Má fé? Pode ser. Possível. Porque pela conotação toda da sentença, dá a sensação de que ela realmente queria aparecer. E isso não é postura de juiz. O juiz não pode
ser assim. Agora, o fundamento. Vamos aos fundamentos. Por que esse dispositivo já morreu? Doutores, porque agora, sobretudo agora ratificado pelo Supremo, o Supremo no dia 3 de dezembro do ano passado, data histórica, nenhum operador jurídico, estudante, pode ignorar a data de 3 de dezembro de 2008, porque foi uma data histórica em que o Supremo, pela primeira vez no Brasil, reconheceu que os tratados de direitos humanos valem mais do que o texto legal. E o que é isso? Uma mudança completa na nossa pirâmide jurídica. Nós não aprendemos uma pirâmide jurídica no sentido de que embaixo estão as leis, no topo está a Constituição, e essa pirâmide vem de Kelsen, que ensinava a todos nós o seguinte: a Constituição não tem força material, a Constituição só tem força formal. O legislador que emite a lei tem que ter base nesta Constituição, ou seja, o poder dele tem que estar amparado pelo texto de cima. Era só isso que valia a Constituição no tempo de Kelsen. Assim era a nossa pirâmide jurídica. Agora, atentem, de 3 de dezembro para cá, a pirâmide jurídica nossa no Brasil é outra. Ficou assim: no topo está a Constituição, na base estão as leis ordinárias, e acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição estão os tratados de direitos humanos. E você pergunta: professor, todos? Não todos. Se algum tratado for aprovado por quórum qualificado do Congresso, este tratado aprovado por quórum qualificado entra no Brasil como emenda constitucional. Nenhum até agora vigente foi aprovado. É bem verdade que o Congresso aprovou em julho o primeiro tratado por quórum qualificado para portadores de deficiência física, o tratado cuida disso, porém nenhum ainda não expediu o decreto de vigência. Esse tratado não está vigorando ainda no Brasil, mas vai ser o primeiro que já entra no Brasil com status constitucional. No mais, por 5-4, venceu a tese de Gilmar contra Celso de Mello. Por 5-4, venceu. Os tratados valem mais do que lei e menos de colchão. Mais do que lei e menos de colchão. Agora, atentem. Você vai ao artigo 8º da Convenção Americana, e lá está escrito: todo réu no crime tem direito de duplo grau de jurisdição. Todo réu no crime tem direito a duplo grau. O artigo 9º, ao proibir o duplo grau, a não ser que vá para a cadeia, uma juíza aplica um dispositivo que está invalidado seja pela Convenção Americana, seja pela decisão do Supremo de 2003, que já julgou esse dispositivo inconstitucional. E ela vem e aplica o dispositivo para mandar prender só por este motivo. Ou seja, abuso de autoridade no âmbito dos direitos tributários. No âmbito do direito tributário. Eis aí, portanto, um primeiro tema que eu gostaria de salientar. E aqui, só aproveitando o gancho do professor Edivaldo Brito. Doutores, a história é a seguinte: só sabe disso agora, que a nova pirâmide nossa mudou, só sabe quem acompanhou a evolução do Estado legal para o Estado constitucional e agora para o Estado internacional. São 3 modelos de Estado, de direito e de justiça. E, como mencionou o professor Edivaldo Brito, os currículos da faculdade, de um modo geral, não trazem ainda essa evolução da legalidade para a Constituição, da Constituição para o direito internacional. Conclusão: ficamos nós todos aí perdidos, sobretudo acadêmicos que se formam e não sabem lidar com essa evolução toda. Resultado: só 19% dos acadêmicos no Brasil passam no exame de ordem. Só 19%. 81% não passa mais no exame de ordem. Qual a razão disso? São muitas, mas sobretudo uma importante é não saber
essa evolução do Estado legal, século XIX, Estado constitucional, julgamentos do Nuremberg de 45, e Estado internacional, Brasil de 3 de dezembro para cá. Então, quem não domina tudo isso, se perde. Só resta um consolo para vocês acadêmicos aqui presentes. Só resta um consolo para o acadêmico. Eles não passa na UAB e chega para o pai dele e diz: papai, estou com a maioria. Papai, estou com os 81% do país. Os outros 19 passaram. É isso daí. O único consolo que te resta, porque não domina toda essa evolução. Então é importante essa premissa que eu acabo de colocar aos senhores. Outro tema. Você vai ao artigo 2º, 2 dos crimes tributários, 837. Lá se prevê um delito que nós dois, eu e o professor Hugo, discutimos muito em termos de Brasil para os nossos alunos, aí em todo o Brasil, telepresencial. Artigo 2º diz: o contribuinte, ele declara o tributo, declara os fatos e depois não paga. Quem declara e não paga, não enganou o fisco, porque eu declarei. E se eu declaro e não pago, isso é uma mera dívida civil, não é mais crime, não é o delito tributário, porque o delito tributário pressupõe um engano, quando eu não declaro para o fisco, ou eu impeço que o fisco apure contra mim. Mas ali na lei, se interpretada nesse sentido, claro que esse artigo 2º é inconstitucional. Por quê? Se eu declarei os fatos e não paguei, é uma dívida civil. E no Brasil, ninguém pode ser preso por dívida civil, salvo uma única exceção, que é alimentos. Aí alguém dos senhores dirá: professor, não, a Constituição brasileira fala duas coisas. Fala alimentos e prisão do depositário infiel. E que é que nós temos agora que está falando sobre depositário infiel? Não mais. Não pode mais prender ninguém no Brasil por depósito judiciário ou depósito infiel, ainda que seja judicial. Por quê? O Supremo julgou em 3 de dezembro que não cabe mais nenhum tipo de prisão civil, salvo alimentos, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 7º, proíbe qualquer outra prisão civil que não seja alimentos. Conclusão: é preciso sim que os juízes agora estejam atentos a essas novidades. Mas convenhamos, eu que fui promotor 2 anos, juiz 15 anos e advogado 2 anos, eu lhes digo: se vocês querem alguma mudança do judiciário, trata vocês, advogados, de postular, pedir e colocar na peça. Porque o juiz de ofício é complicado. É complicado. Não é que não faça, alguns fazem, mas a minoria. Logo, cabe ao advogado o processo de revolução, o processo de evolução. É o advogado que tem que cuidar deste processo, invocando esses argumentos que estamos nesse instante trabalhando. Outro tema interessante é o seguinte: é possível hoje processar alguém criminalmente, estando pendente uma discussão no âmbito tributário, fiscal, administrativo? Resposta: não. Se tramita um processo no âmbito administrativo, não pode iniciar uma ação penal. Enquanto não encerra a discussão administrativa em torno do tributo, não há que se falar em processo criminal, porque o crime ainda não está concretizado. Essa decisão do Supremo é de 2003. Hoje, jurisprudência pacífica, e ninguém mais pode colocar isso em xeque. Leia-se: se você discute no âmbito tributário, não tem processo criminal. Um tema importante. Outro tema que fica aí pendente: escutem a prescrição. Já que o MP não pode iniciar ação penal, como fica a prescrição? Porque ele está impedido de agir. E ao mesmo tempo, ele tem que aguardar o fim do processo fiscal. Mas corre a prescrição em favor do contribuinte, sim ou não?
Resposta: Constituição do Supremo, não está em lei nenhuma, Constituição do Supremo não corre prescrição. Ou seja, se demorar 2 anos lá no fiscal, não correu prescrição nesse período, e quando terminar o processo fiscal, apurado o delito, o MP pode denunciar. Não houve prescrição. Aqui entra um princípio importante chamado princípio da acionata. Ou seja, se o MP não pode acionar, como pode correr prescrição contra ele? Essa é a lógica. Foi por aí que o Supremo saiu neste tema. Outro assunto: parcelamento. Doutores, qualquer que seja o débito previdenciário ou tributário, parcelou, extingue punibilidade, sim ou não? Sim, perfeito, claro. Qual é a única exceção? Qual é o único parcelamento que hoje se faz no Brasil e que não extingue punibilidade, porque tem um tratamento jurídico específico? A única exceção está no refis, que depois virou PAS. A única exceção: quem faz parcelamento de refis, quem já fez, ou quem fez parcelamento de PAS, aí essa é a única exceção que não extingue punibilidade. Por quê? Porque para este grupo de parcelamento existe uma normativa específica, que é a lei do refis ou a lei do PAS, e que diz: quem faz esse parcelamento suspende a parte criminal vai pagando, quando termina o pagamento, extinguiu. É uma lógica distinta do refis. Mas, agora, cuidado aqui, viram vocês agora a medida provisória 449? Recentíssima medida provisória 449 do governo, que ele fez 2 coisas. Primeira, todos os débitos, diz aqui a medida provisória, até 10 mil reais, constituídos até 31/12/2005, tudo pode parcelar. Então, todo mundo que tem débito com a União, até 10 mil reais, constituído até 31/12/2005, pode parcelar. A pergunta: que efeito penal benéfico você extrai de uma medida provisória aparentemente inócua para fins penais, mas você vai buscar e encontra uma finalidade aqui penal? O que é que nós extraímos aqui? Simples. Se agora permite parcelamento até 10 mil, eu faço o parcelamento, e uma vez feito o parcelamento, está extinta a punibilidade do criminal. Outro tema: essa medida provisória também diz assim: todos os créditos até 10 mil, constituídos até 31/12/2002, agora 2002, estão perdoados. Ora, se perdoou o crédito tributário, acabou o débito, não tem mais crime. É outro efeito penal que você extrai dessa medida provisória. Acabou o delito. Então você tem que estar atento a tudo isso. Uma questão final sobre esse item. Escuta, uma medida provisória pode produzir efeitos penais no Brasil, sim ou não? Pode o presidente da República legislar no âmbito criminal por medida provisória? Pode ou não pode? Você vai ao 62 da Constituição, lá está dito: não cabe medida provisória no âmbito do direito penal. Está lá. Mas, atentem, e é para isso que você é jurista. Jurista é o que consegue ler o que está por detrás do texto expresso. Você, jurista, tem que ler assim: não cabe medida provisória no direito penal incriminador. O que incrimina, ou que cria pena e crime, não cabe. Mas medida provisória em direito penal não incriminador pode. E o que é
direito penal não incriminador, o que favorece. Se alguma medida traz benefícios para o réu, pode beneficiar. Quem resiste? Supremo. Relator Sepúlveda, um acórdão brilhante dizendo que medida provisória pró-réu é possível. Nós estamos agora extraindo dessa medida provisória 449, que foi ontem aprovada na Câmara e que agora está indo para o Senado, mas já é medida provisória vigente com força de lei. Nós estamos extraindo efeitos penais benéficos. E como são benéficos, já são palpáveis, reais. Pode usufruir, está aqui pronto para ser usufruído. Outro tema, pagamento do tributo. Por força de posição do Supremo, hoje no Brasil, pagou, liquidou. Qual é o problema aqui ideológico que está por trás de tudo isso? É um problema complicado, porque nos crimes tributários ou previdenciários, pagou, liquidou. No furto não. No furto não pode. É um problema. É um problema. Mas hoje, então, que fique claro, o pagamento não importa mais o momento. Se ele é feito antes da denúncia ou durante o processo, ou mesmo depois da condenação, ou mesmo depois do trânsito em julgado. Você, réu, pode esperar até o trânsito em julgado. E agora vai esperar fora da cadeia, porque o Supremo formou entendimento de que teu recurso RE ou RESP para Brasília não vai te levar para a cadeia, se ainda é presumido inocente. Conclusão, espere o final. Transitou em julgado, agora paga. Só que isso, que aparentemente é um ótimo benefício para quem está sendo processado, no fundo é uma desgraça na tua vida. Por quê? Primeiro, já tem um processo criminal contra você. Não é fácil um processo criminal. 2, você está lá com tremendo de um débito lá no fisco. Você pede uma certidão negativa, não sai. Você vai pedir benefício, não pode. Tua empresa vai concorrer e não pode, não participa de nenhuma concorrência pública, nada. Cheio de problema. E no final tem uma sentença ainda condenatória. E pode uma juíza, você se deparar com uma juíza na tua frente como essa de agora, e te tacar 90 anos. Ela não gostou da sua cara, então ainda tem mais isso. Todos os riscos você corre estando com o processo. Em síntese, não é uma boa coisa isso de dizer, deixa o processo correr, no final eu pago. Não é uma boa coisa. Convenhamos, não é uma boa coisa. Bem, de qualquer maneira, se ocorrer isso, extingue punibilidade. Para fechar, e o tema da insignificância. Doutores, aqui está um assunto que merece reflexão de todos nós. Princípio da insignificância, que exclui a tipicidade, todos sabemos. Porém, o problema, qual é o valor hoje dos tributos na atualidade que você pode aplicar o princípio da insignificância? Qual é o valor? Vamos lá, atente aqui, deixa eu fazer um histórico para vocês rapidinho. Vou sintetizar em 3 minutos. Até o ano de 99, 2001, o valor era de R$1.000. Todo tributo, tributário ou contribuição, previdenciário, até R$1.000, insignificância. Com isso extingue punibilidade, porque o juiz reconhecia que aquele era o valor. A razão, o argumento é o seguinte, é que até 2001 havia uma lei que dizia: nenhum tributo no Brasil será executado até R$1.000, porque não vale a pena executar. E então, deixa no arquivo. Aguarde. Nosso raciocínio de penalistas. Se R$1.000 não é suficiente para justificar uma execução penal, execução civil, administrativa, com muito mais razão, não tem cabimento você falar em crime, no enquanto que o Estado está dizendo que é nada para ele. Em 2004, este valor, 2003 na verdade, esse valor pula para 2.500. Pula para R$2.500. Em 2004,
Vem a lei 11.033, passa o valor para R$10.000. Até R$10.000, ou a lei mandou arquivar tudo. Ora, nosso raciocínio, se até R$10.000 não vale a pena executar, não vale nada para fins penais. Esse é o nosso argumento. Doutores, olha a reação do STJ. Como é que reagiu? Por força de uma decisão do ministro Félix Fischer, que todo mundo reconhece, tem um neurônio a mais do que os nossos normais 86 bilhões de neurônios. Todos nós temos 86 bilhões de neurônios. Ele tem 86 bilhões de um ministro extremamente inteligente, sábio. Olha o que o homem faz. Toda ação vem uma reação. Ele olhou a lei, R$10.000 é absurdo. 10 mil. Olha cá. Vale significância até R$100 só. De 10 mil baixou para R$100. E pior, essa decisão dele de maio de 2005 vigora 2 anos na jurisprudência brasileira. E o assunto ainda não tinha chegado no Supremo. 2 anos, entendimento de Félix Fischer. E agora, uma rapidíssima observação. Olha como esse homem, com neurônio a mais que nós, olha o que ele escreveu de barbaridade. Olha o absurdo do raciocínio dele. Ele disse: sim, agora o valor é 100, porque pela lei, até 100 está extinto o crédito. Então ele diz, é aí que aplica a significância. Absurdo! Por quê? Se está extinto o crédito, acabou o crime. Sem crédito tributário não tem crime. Aí ele diz, é aí que aplica a significância. No fundo, ele está dizendo, aplica a significância naquilo que já está extinto e que não vale mais nada. Leia, isso é um absurdo. O argumento dele é absurdo. No entanto, dura até 2007. Só em 2008, fevereiro, é que o tema chega no Supremo, e o Supremo, então, Carmen Lúcia, relatora pela primeira vez, diz, está equivocado o STJ. Não é o valor de R$100 que rege significância, e sim o valor de R$10.000 como está na lei. Compra-se a lei. Aí depois vem um relator, vem um acórdão de Eros Gal, nosso eminente ministro Eros Gal, que vai falar daqui a pouquinho, confirma os R$10.000, e vem Joaquim Barbosa, confirma os R$10.000. A partir de 3 acordos do Supremo confirmando 10 mil, os ministros do STJ, que se solidarizavam com o colega Félix Fischer, votam e passam a acompanhar o Supremo Tribunal Federal. E hoje está praticamente pacificado, tirando o voto do ministro Félix Fischer, que continua falando 100, tirando a posição dele, todo mundo pacificou até R$10.000 hoje. Todos os créditos, princípio da insignificância, doutores. E o que é isso? É fato atípico. Se o fato é atípico, já acabou. Não tem que ter processo, não tem que ter. Pois, se houver processo aí, é abuso de autoridade. Trabalhar essa linha. Agora, atentem, só para a gente fazer aqui um paralelo. Escuta, se R$10.000 então hoje é o patamar vigente por lei e por jurisprudência do Supremo, isso valeria para o crime de descaminho? Resposta positiva. É isso que vale para o descaminho. Exatamente a mesma coisa. Outro raciocínio. E isso também valeria para os crimes previdenciários. Para nós, a resposta só tem que ser positiva em virtude agora de um argumento extra que veio, que é o seguinte, é que agora tudo vai para a super receita. A arrecadação única do Estado. E se você tem uma arrecadação única e não é mais arrecadação direta pelo INSS, e sim pela super receita, raciocínio, vamos lá. Por que e como você justifica tratamento distinto? Se a arrecadação é única,
De todos. Conclusão nossa, até 10 mil hoje é um patamar de insignificância válido tranquilamente para crimes tributários, para descaminho e para crimes previdenciários. É a nossa conclusão. Claro, doutores, que esses 10 mil só valem para esses 3 delitos, porque é o critério que nós falamos. Não vai você generalizar e afirmar que agora 10 mil no Brasil é patamar geral. Não é. Não é. Para delitos de furtos, por exemplo, o que se considera como insignificante? O furto de uma caneta, dessa caneta aqui, um furto de um copo d'água, até aí, furto de uma galinha, furto de um botijão de gás, até aí vai. Fora disso não. A jurisprudência não tem aceito. Outro dia até eu dava aula no nosso sistema, como hoje nós estamos em 451 cidades e 520 polos no Brasil, nós recebemos perguntas de tudo quanto é tipo, né? Eu dava aula lá, um menino de BH, Belo Horizonte. Professor, que legal, hein? Quer dizer que agora a insignificância reconhecida, tudo bem? E aí ele me perguntou, leva-se em conta as condições da vítima? Eu disse, claro que sim. Claro que sim. Você tem que levar em conta por quê? Se eu furtar uma bicicleta do Antônio Emílio de Moraes, o que é uma bicicleta para ele? Se eu furtar uma bicicleta de um menino que ganha 50 por mês, é muito para ele. Então tem que levar em conta. E o menino de BH, professor, que legal. Se eu agora furtar um carro, então, da Fiat, aqui em Betim, legal, professor, que a Fiat é muito rica, professor. Ele dizia, a argumentação dele, o que é um carro para uma multinacional Fiat? Eu disse para ele, não, meu filho, não é assim. Você tem que ter razoabilidade. Não vai aplicar o princípio de significância para coisas de milhões, não pode. Ou para 1000, como um carro. Eu disse, olha, não dá para aplicar a significância num carro, mesmo sendo um Fiat. Não dá, não tem condições. Doutores, eis aí, em síntese, o que é no fundo, o que é isso? No fundo, ser juiz, eu fui juiz 15 anos, adorei ser juiz. A instituição da magistratura até que não me agradou muito, mas ser juiz foi fantástico na minha vida. Porque ser juiz é razoabilidade, juiz é bom senso, juiz é proporcionalidade, equilíbrio. Juiz, MP, advogado, todo mundo. Eu trabalhei desde 9 anos que eu trabalho, por isso que eu me aposentei aos 42. É verdade, eu fui o juiz que se aposentou mais jovem do Brasil, provavelmente, mas eu comecei a trabalhar com 9 anos. Quando eu tinha 15 anos, pela minha comarca lá do interior de São Paulo, o seguinte, passou um juiz lá e eu perguntei para ele, escuta, eu quero ser juiz. O que um juiz precisa ser para ser um bom juiz? E ele me respondeu na hora, bom senso. Você tem bom senso? É tudo. Aí ele complementou, se souber ler, ajuda um pouco, claro. Isso é bom senso que manda. Claro, doutores. O que eu fecho com vocês? Fecho assim, escuta, último item. Escritório. Um escritório de contabilidade da tua empresa é casa para fins constitucionais? Ou não? Atentem. Para você responder a essa questão, necessariamente, você tem que raciocinar da seguinte maneira. Vamos lá. Se o escritório for aberto ao público, não é casa para fins penais. Porque qualquer um pode ter acesso. E então o fisco, quando vai lá, vai e diz, me dê os documentos da empresa X, e o fisco tem direito de ver. Ou o sujeito diz, não, você não pode entrar aqui no meu escritório. E o fisco diz, não, posso sim, isso aqui é público, qualquer um entra aqui. E entra, e tudo que ele aprender é prova lícita, que é escritório aberto ao público. De outro lado, se o escritório não for aberto ao público, esteja ele dentro da tua empresa ou fora, se não aberto ao público,
esse escritório é casa para fins constitucionais penais. E o que é isso? Vocês perguntariam, professor, o que é isso na prática? Que relevância tem? Doutores e doutoras, uma casa tem uma tutela constitucional super qualificada. Ou seja, como é que funciona? Se você chega numa casa, quer entrar para apreender documentos, quer entrar e o dono não permite, ou quem está ali não permite, você não pode entrar nesta casa. Vocês lembram, talvez, muitos, vocês não tinham nem nascido ainda, olha, a história do Collor. Vocês lembram o famoso computador do PC Farias? O que aconteceu com o famoso computador? 2 agentes vão ao prédio da Dacom em São Paulo, aquele prédio redondo em frente ao Iguatemi, entram no escritório, não tinha ninguém, arrebentam a porta e entram, e acharam o famoso computador onde estava tudo descrito, toda a trama. E o Supremo disse: essa prova não vale, essa prova é ilícita. E de fato tinha razão o Supremo. Por quê? Era um escritório privado. E escritório privado é casa. E casa, quando está fechada, você só entra com ordem de juiz. Ou você busca autorização do dono, ou você busca autorização de juiz. E mais, mesmo tendo autorização de juiz, você só pode entrar durante o dia, não pode entrar durante a noite. E o que é noite? Os critérios são variáveis, várias correntes. Prepondera hoje a corrente de que das 18 às 6 é noite, das 6 às 18 é dia. Prepondera. Doutores, mas é casa. Quem diz isso? Quem está afirmando isso? Supremo Tribunal Federal. Logo, que nós queremos, então, com essa nossa intervenção, deixar explicitado que o Estado de Direito tem regras. A colheita de provas no Estado de Direito tem regras. E se você colhe uma prova violando essas regras, essa prova é ilícita. E se essa prova é ilícita, não vale para efeitos de condenação penal. É isso que nós estamos a falar. Ou seja, vivemos no Estado de Direito e nós, sobretudo operadores jurídicos, não podemos transigir. Quando sai uma sentença de uma juíza como essa, nós temos que nos posicionar como doutrinadores e escrever: errou. Não é que essa juíza seja má, eu até não acredito, eu não conheço, mas não deve ser uma juíza má. Provavelmente, não é uma hobbesiana. Tem lá o seu valor, talvez, sabe o direito, mas errou. E se nós não posicionamos, um erro hoje, amanhã o segundo, depois o terceiro, e assim vai, não tem fim, e acaba o Estado de Direito. Essa é a preocupação nossa. Daí a relevância de encontros como esse, como sublinhava há pouco o Antônio Brito e o próprio professor Edivaldo Brito. Encontros como esse, para quê? Para que a gente reflita um pouco. Porque não dá tempo no nosso dia a dia nem de refletir mais. Você toca teu dia a dia aí, uma loucura. Todo mundo uma loucura. Loucura total. Você não para refletir em valores que estão contemplados na nossa Constituição e que nós temos que lutar por eles. Pois do contrário, perderemos a Constituição, perderemos o Estado de Direito e, claro, perde a sua própria tranquilidade e sua vida. Obrigado, doutores.